Olá pessoal, meu nome é Nayara e para as dicas de português de hoje eu vou falar um pouco sobre a história da língua portuguesa no Brasil. Bom, para introduzir aqui, eu vou falar um pouco sobre as origens da língua portuguesa e depois eu vou falar um pouco sobre alguns momentos históricos marcantes para a formação da língua portuguesa brasileira, como por exemplo a colonização, e também vou falar alguns exemplos de palavras e mostrar as origens de cada uma. Bom, começando pelas origens, o português é uma língua descendente do latim vulgar, que era a língua falada principalmente pelos conquistadores romanos, e é uma língua que tem origem na região do Lácio, na Península Itálica, que hoje é a região de Roma. Temos também, a partir do século II a.C., várias influências linguísticas em atuação na Península Ibérica, começando com a língua dos povos nativos da península, depois com a chegada dos romanos e também mais tarde de povos germânicos e a invasão árabe. E aí essas influências vão gerando várias variações do latim. Uma delas foi o galego-português, por volta dos séculos 8 a 13. E daí começou a surgir o português arcaico, por volta dos séculos 14 ao 16. E depois o português clássico, por volta dos séculos 15 e 16, que foi a época das grandes navegações, quando o português vai chegar nas terras brasileiras. Eu trouxe aqui do lado uma imagem mostrando um esquema de origem das línguas, começando pelo indo-europeu. Temos o grupo itálico, do qual surge o latim, e do latim arcaico temos o latim vulgar, que originou as línguas românticas, cujo ramo ocidental foi a origem da língua portuguesa. Bom, o primeiro momento histórico do português no Brasil se dá com a chegada dos portugueses na costa, nas terras brasileiras, e especialmente em 1532, com o início da colonização de fato, através, principalmente com a ação dos jesuítas, a interação do português com as línguas indígenas e também com o holandês, enquanto os holandeses também colonizavam a região que hoje é o Nordeste. E nessa época a gente tinha as línguas gerais, que eram variantes do tupi utilizadas entre tribos portugueses e seus descendentes ao longo do tempo. E nessa época também o português era a língua oficial, utilizada apenas para documentos e pelos administradores da colônia. Essa fase ela durou até 1654, com a expulsão dos holandeses da costa brasileira. E aí começou a ter mais influência do português. Eu trouxe aqui um quadro ilustrativo do desembarque de Cabral em Porto Seguro, que é um quadro de Oscar Pereira da Silva, para ilustrar esse momento de chegada dos portugueses e o primeiro contato da língua portuguesa aqui nas terras brasileiras. O segundo momento foi da expulsão dos holandeses em 1654, e aí nessa época a gente, com a escravidão no Brasil colônia, a gente tem agora também a influência das línguas de matriz africana, vinda junto com os escravizados. E também vamos ter nessa fase o declínio e a proibição do uso da língua geral na colônia em 1757 pelo Marquês de Pombal. Nessa época a gente tem um aumento da população portuguesa com o desenvolvimento da colônia, e aí o português ele se torna
a língua oficial usada na colônia, mas também com esse aumento da população portuguesa, ela se torna também a língua mais falada. E esse segundo momento, ele vai até a chegada da família real portuguesa em 1808. Aqui eu trouxe uma tela de Jean-Baptiste Debré, que fez várias telas sobre a escravidão no Brasil, na época que ele viajou por aqui. O terceiro momento de formação da língua portuguesa brasileira, né? Ele vai de 1808, com a chegada da família real. Nessa época a gente tem outro aumento da população portuguesa com a chegada da corte. E também nessa época Dom João VI ele cria a imprensa e a Biblioteca Nacional, que marcam o começo de um desenvolvimento de um aspecto mais cultural da língua, por assim dizer. E por volta de 1826, a gente tem um marco também que os diplomas médicos expedidos na colônia começam a ser redigidos em linguagem brasileira. E aí nessa época o português ele se torna, além da língua oficial da colônia, ele se torna a língua nacional com a independência em 1822. E depois disso ele começa a ser ensinado nas escolas. Trouxe aqui um quadro famoso de Pedro Américo, ilustrando a independência. E aí a gente tem o quarto momento de formação da língua portuguesa, de 1826, quando os diplomas médicos começaram a ser redigidos em linguagem brasileira e o português se tornou a língua oficial e nacional da colônia. Como o português passou a ser ensinado em escolas, ele também teve a legitimação de sua gramática e dicionários. E também nessa época a gente tem um grande desenvolvimento da literatura nacional, com nomes como o de José de Alencar, que eu trouxe a foto aqui do lado, que foi um escritor romântico, nacionalista e indianista, que defendeu e valorizou bastante a língua nacional com as suas obras. Iracema e o Guarani, por exemplo. E nessa época a gente vai ter também, nos séculos XIX e XX, principalmente no século XIX, um intenso fluxo de imigrantes, vindos principalmente da Europa, mas também de outros países, como o Japão e Coreia. E com isso a gente vai ter uma influência das línguas desses imigrantes tidos como civilizados, principalmente os que vinham da Europa, com as línguas indígenas e africanas, que eram tidas como primitivas, e que até esse momento, junto com o português, eram as bases da língua nacional. Eu trouxe aqui alguns exemplos de palavras do português e suas origens. Algumas palavras de origem latina, por exemplo, agenda, seminário, ultimato, arena, e também algumas expressões como libertas que seratamen, que é liberdade ainda que tardia, que é o lema da bandeira de Minas Gerais, e também uma expressão popular como vox populi, vox dei, que é voz do povo, voz de Deus. Algumas palavras de origem africana são calombo, banguela, giló, canjica, cachaça, batuque, moleque, samba e carimbo. E algumas palavras de origem indígena são abacaxi, jacaré, gambá, caju. O nome de alguns estados, como Paraíba e Maranhão. E também pipoca, mandioca e urubu. A gente percebe que muitas das palavras que a gente usa para animais e alimentos têm origem indígena e africana. Aqui algumas referências que eu usei para elaborar essa apresentação. E basicamente isso, eu espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante. Qualquer pergunta pode entrar em contato. Obrigada.